Nossa Fé e Esperança. Por James White. Sermão 2. O Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. A proclamação deste Evangelho do Reino em todo o mundo é o primeiro sinal da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, mencionado por nosso Senhor. Foi dada em resposta à pergunta: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 3. Mas muitos supõem que este texto ensina que todos os homens serão convertidos. E então, o fim? Não por pelo menos 1000 anos, nos quais todos conhecerão o Senhor, do menor ao maior. E alguns sustentam que os 1000 anos de Apocalipse 20 são proféticos, cada dia do ano representando um ano, totalizando 365.000 anos, durante os quais todos os homens serão santos e felizes. Mas o texto não insinua que todos os homens serão convertidos. Não diz que alguém será convertido como resultado da pregação deste Evangelho do Reino. Nem mesmo afirma que todos ouviriam este Evangelho. E achamos que está longe de sugerir que o mundo seria convertido e permaneceria assim 1000 anos, ou 365.000 anos, antes do fim. O texto simplesmente afirma: primeiro, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Segundo, em testemunho a todas as nações. Terceiro, e então não 1000 anos depois, nem 365.000 anos, mas então virá o fim. Pode ser digno de nota aqui que muitos que defendem a doutrina da conversão do mundo e de 1000 anos, ou 365.000 anos, de paz e santidade antes do fim, afirmam que nada se pode saber sobre o período do segundo advento. Mas não saberiam eles quando seu suposto milênio, seja literal ou profético, teria começado? Certamente que saberiam. Se aqueles que desfrutam do milênio não pudessem dizer quando ele começou, concluímos que dificilmente valeria a pena tê-lo. Mas se pudessem dizer quando ele havia começado, e certamente podiam, então poderiam dizer quando ele se encerraria e traria o fim. Esses homens deveriam ser os últimos a se opor à visão de que a palavra profética aponta para a geração que testemunhará a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Se entendermos a frase este Evangelho do Reino como o Evangelho, na acepção comum da palavra, a obra não estará quase concluída? J. Litt, em suas exposições proféticas, página 147, sob o título Sinais dos Tempos, diz: o reverendo J. O. Scholes, autor de uma obra volumosa, Uma História das Missões, desde a Era Apostólica até os dias atuais, ao ser questionado, em maio passado, 1842, se conhecia alguma nação que nunca tivesse recebido o Evangelho, respondeu que não, mas que achava que a promessa implicava algo mais do que apenas ser pregada em cada nação. A mesma pergunta foi feita ao reverendo Sr. Janes, agente financeiro-geral da Sociedade Bíblica Americana, e quase a mesma resposta foi obtida. O Dr. Nathan Bangs, por muitos anos à frente das operações missionárias metodistas, foi questionado em julho passado e, após refletir por algum tempo, respondeu que acreditava haver uma tribo, em algum lugar na costa noroeste da América do Norte, a qual o Evangelho nunca havia sido pregado. W. M. Miller, em suas palestras, página 288, diz: este sinal já não se realizou? A Bíblia foi traduzida para mais de 200 línguas diferentes. Missionários foram enviados a todas as nações que conhecemos no globo. O Evangelho já se espalhou pelos 4 cantos do globo. Começou na Ásia. Nos dias dos apóstolos, esse canto era cheio de luz. De lá, foi para a África. E, por vários séculos, a África estendeu suas mãos a Deus. A Europa também recebeu uma longa visitação de bênçãos do Evangelho, e agora a América, o último canto do globo, está colhendo almas para o último dia. O Evangelho, como o sol, nasceu no leste e se porá no oeste.
Mas, se o termo este Evangelho do Reino for entendido como se aplicando à proclamação ou à parte do Evangelho que se relaciona com a vinda e o reino de Cristo, o cumprimento é igualmente evidente. E parece necessário entender a passagem dessa forma, visto que foi proferida em resposta à pergunta: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? A tradução de Campbell deste versículo favorece decididamente nossa visão sobre o assunto. E estas boas novas do reino serão publicadas por todo o mundo, para conhecimento de todas as nações, e então virá o fim. A versão de Whiting também transmite a mesma ideia. E estas boas novas do reino serão pregadas em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. W. M. Miller, em suas palestras, página 238, diz: o clamor da meia-noite são os vigias, ou alguns deles, que, pela palavra de Deus, descobrem o tempo conforme revelado e imediatamente emitem a voz de advertência. Eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Isso se cumpriu de maneira extraordinária. 1 ou 2 em cada canto do globo proclamaram a notícia e concordaram com o tempo. Wolfe, da Ásia, Irving, mais tarde, da Inglaterra, Mason, da Escócia, Davis, da Carolina do Sul, e muitos nesta região estão, ou estiveram, dando grito. E vocês todos, meus irmãos, não irão examinar e ver se estas coisas são assim, e preparar suas lâmpadas, e estarão prontos. J. Litt, em sua palestra sobre Mateus 24, Advent Herald, 23 de novembro de 1850, diz: muitos supunham que as guerras de Napoleão eram as guerras dos últimos dias, que precederiam o milênio, e que a Batalha de Waterloo era a Batalha do Armagedon, como é chamada. Mas a discussão sobre o tema da profecia suscitou questionamentos, e alguns descobriram a verdadeira luz, a doutrina do reinado pessoal de Cristo na Terra, e começaram a ensiná-la. Entre eles estava um católico romano espanhol, que escreveu uma obra competente e volumosa sob a assinatura anônima de Ben Ezra. Sua obra caiu nas mãos de Edward Irving, o célebre e eloquente defensor da doutrina do advento pré-milenar de Cristo. Isso abriu seus olhos para a gloriosa verdade e o levou a se dedicar com o máximo zelo à sua defesa. Ele primeiro traduziu Ben Ezra e, posteriormente, escreveu e publicou várias obras valiosas sobre o assunto. Por um tempo, o entusiasmo sobre o assunto na Inglaterra, sob seus trabalhos, foi tão intenso quanto posteriormente esteve neste país sob os trabalhos do Sr. Miller. Milhares acorriam para ouvi-lo onde quer que fosse e escutavam com admiração as verdades estranhas e gloriosas que ele revelava da palavra de Deus. A causa recebeu um impulso sob seus esforços, que jamais perderá até o fim dos tempos. Muitos clérigos da igreja estabelecida, bem como ministros dissidentes de todas as denominações, se interessaram pelo tema e se uniram para divulgá-lo. A influência do reverendo Joseph Wolfe também não passou despercebida. Ele visitou e proclamou este evangelho do reino nos 4 cantos do globo, a protestantes, católicos, muçulmanos, judeus e pagãos. A semente assim semeada não se perderá. Uma obra semelhante à de Ben Ezra, na Espanha, apareceu na Alemanha, a produção de Bengel. Esta, pela parcela evangélica do povo alemão, é considerada uma obra padrão sobre profecia. Foi amplamente divulgada e lida em toda a extensão da língua alemã, por toda a Europa continental. Foi dessa fonte que os leiteiros russos, sobre os quais um relato foi dado no Advent Herald alguns anos atrás, obtiveram suas informações sobre o rápido segundo advento de Cristo. O grande movimento americano sobre este assunto e a difusão de informações a respeito nos últimos 10 anos são bem conhecidos para necessitarem de comentários extensos neste ponto. Nem trabalho nem sacrifício foram considerados na ampla e rápida disseminação das boas novas do reino, até onde a língua inglesa podia torná-las conhecidas. Foi enviado aos 4 cantos do globo e às ilhas do mar, nas asas de todos os ventos. E Rua Piney, em sua exposição de Mateus 24, diz: já em 1842,
publicações sobre o Segundo Advento haviam sido enviadas a todas as estações missionárias na Europa, Ásia, África e América, em ambos os lados das Montanhas Rochosas. Joseph Wolff, o missionário judeu, como podemos ler no diário de seus trabalhos, visitou a maioria das estações missionárias no Oriente, de 1831 a 1834, e pregou essa doutrina. Ele conversou livremente com os missionários e também com os sacerdotes judeus e muçulmanos. Encontramos essa doutrina na Tartária, cerca de 25 anos atrás, e a época da vinda de Cristo foi em 1844. Esse fato foi obtido de um missionário irlandês na Tartária, a quem um sacerdote tártaro perguntou: quando Cristo viria pela segunda vez? E ele respondeu que não sabia absolutamente nada sobre isso. O sacerdote tártaro expressou grande surpresa com a resposta de um missionário que viera ensinar-lhes as doutrinas da Bíblia e comentou que achava que todos que tivessem uma Bíblia poderiam saber disso. O sacerdote tártaro então expôs sua opinião, afirmando que Cristo, segundo sua opinião, viria por volta de 1844. O missionário escreveu para casa uma declaração dos fatos, que foi publicada na Irish Magazine em 1821. Os comandantes de nossos navios e os marinheiros nos dizem que não atracam em nenhum porto onde esta proclamação não os tenha precedido, e frequentes perguntas a respeito são feitas a eles. Notei, em uma edição recente da Voz da Verdade, que um irmão viajando pelos lagos encontrou-se com um cavaleiro russo, vindo diretamente de seu país, que o informou que a doutrina da vinda de Cristo e do fim do mundo havia sido pregada lá, mas era recebida apenas pelas classes mais baixas. O reverendo Sr. Mansfield entrevistou um missionário morávio, alocado em Antígua, que disse que, há vários anos, a doutrina da vinda imediata foi amplamente pregada na Alemanha e que todo o sul da Alemanha foi despertado para o assunto. The Advent Shield, volume I, número 1, páginas 86 e 87, diz: consideramos a proclamação que foi feita como o clamor do anjo que proclamou: chegou a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. É um som que deve alcançar todas as nações, é a proclamação do Evangelho eterno, ou este Evangelho do Reino. De uma forma ou de outra, esse clamor se espalhou pela terra onde quer que se encontrem seres humanos, e tivemos a oportunidade de ouvir sobre o fato. Nos últimos 6 anos, publicações que tratam do assunto foram enviadas a quase todas as estações missionárias inglesas e americanas no globo, a todos, pelo menos, aos quais tivemos acesso. Um escritor inglês, Moran Brock, comenta: não é apenas na Grã-Bretanha que a expectativa do próximo retorno do Redentor é alimentada e a voz de alerta se eleva, mas também na América, na Índia e no continente europeu. Um de nossos missionários alemães me contou recentemente que em Württemberg há uma colônia cristã com várias centenas de pessoas, uma das principais características da qual é a expectativa do segundo advento. E um ministro cristão das margens do Mar Cáspio me contou que há a mesma expectativa diária entre sua nação. Eles constantemente falam disso como o dia da consolação. F. G. Brown, em um artigo publicado no Midnight Cry de 15 de fevereiro de 1844, escreve: durante nossa conferência em New Bedford, Massachusetts, fomos favorecidos, entre outros bons irmãos a quem amamos, com a presença do irmão Hutchinson, de Montreal, editor da Voz de Elias. Seu poder de apresentação da verdade das Escrituras e sua breve narração do que ele havia sofrido em sua defesa comoveram todos os corações e arrancaram lágrimas silenciosas de muitos olhos. O irmão H ocupa a posição mais favorável para distribuir a luz por todas as possessões britânicas e pela Europa. Tendo grande conhecimento na Europa, e como os jornais podem ser enviados das Canadas para lá sem custo de postagem, ele aproveitou todas as oportunidades para enviar grandes suprimentos em cada navio a vapor que retornava. Ele os enviou para as Canadas, Nova Escócia, Nova Brunswick, Terra Nova, Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, França, Alemanha, Constantinopla, Roma, etc., etc.
O clamor da meia-noite de 21 de setembro de 1843 diz: Soubemos, por meio de uma carta recebida de James Perrin, capitão de um barco que navegava entre Albany e Buffalo, alguns fatos muito interessantes. Depois de relatar a maneira como foi levado a um exame e a crer na verdade da iminente vinda do Senhor, que foi primeiro a ouvir o ministro denunciá-la, ele relata alguns fatos interessantes em referência a alguns imigrantes da Noruega que viajaram com ele de Albany para Buffalo. Ele diz: 3 deles falavam inglês. Falei com eles sobre a vinda de Cristo neste ano e perguntei se tinham ouvido algo sobre o assunto em seu próprio país. Perguntaram se era a profecia do Sr. Miller. Respondi que era assim chamada. Disseram então que quase todos os jornais entre eles, no outono e inverno passados, tinham mais ou menos a dizer sobre o assunto. Mostrei-lhes então o mapa que tenho a bordo. No momento em que o viram, disseram que o tinham visto em seu próprio país. Quão espantosamente este assunto indizível se espalhou, e com que rapidez! Este Evangelho do Reino dos Céus, que está próximo, não foi pregado em quase todo o mundo, como testemunho? J. W. Bunyan, Midnight Cry, 28 de novembro de 1844, comenta: Em minha viagem a Londres, distribuí entre os passageiros vários jornais e publicações sobre o segundo advento. Enviei alguns dos folhetos alemães do irmão Litt para a Holanda, enviei algumas cópias do Midnight Cry para a terra de Van Diemen e outras para diferentes partes da Inglaterra, por pessoas que estavam visitando amigos. Enviei várias cópias do Cry para Norfolk, que foram um meio de fazer com que o assunto do advento fosse agitado antes de ser visitado pelos irmãos Winter e Burgess. Muitas vezes, fiquei muito animado ao receber cartas dos irmãos que estavam trabalhando no país, com a emocionante notícia do progresso da causa do advento. Em alguns lugares, cerca de 5.000 ou 6.000 pessoas se reuniram para ouvir sobre este assunto tão importante, algumas das quais abraçaram a verdade com alegria. Também fiquei muito animado ao receber cartas, afirmando que muito bem havia resultado da leitura das cartas e documentos que eu havia enviado para a Inglaterra. Um exemplar do Clamor, contendo as palestras do irmão Soher sobre as visões de Daniel, foi levado para a Índia, e outro chegou a uma das instituições teológicas em Bristol, e os internos declararam que ele lançava luz considerável sobre muitas partes das Escrituras, que antes eram consideradas envoltas em mistério. O periódico Signs of the Times de 14 de fevereiro de 1844 diz: Como o Senhor trabalha! Um irmão, capitão de um navio agora na Inglaterra, escreve a seus amigos que seu navio ficou atracado em Newport, no país de Gales, por 40 dias, devido a tempestades, durante os quais uma multidão contínua de pessoas o acorreu para perguntar sobre a vinda do Senhor, tendo ouvido que ele era adventista. Entre estes estavam ministros e leigos, que receberam a verdade com alegria e a abraçaram de todo o coração. O jornal Signs of the Times de 15 de novembro de 1843 diz: Tendo havido agitação em torno da questão de uma missão inglesa, alguns ficaram com a impressão de que o clamor não havia sido efetivamente feito naquele país. Mas temos a certeza, a partir de escritos de clérigos e leigos ilustres que recebemos daquele país, de que o clamor foi fielmente feito na Inglaterra, Escócia e Irlanda, e também no continente. Eld. Rua Hutchinson, Midnight Cry, 5 de outubro de 1843, diz: Envio cerca de 1.500 exemplares da Voz de Elias, um periódico do Advento para a Europa, a cada 15 dias, além do que distribuo pelas províncias. Tenho feito isso regularmente nos últimos 4 ou 5 meses. O resultado se revelará na eternidade. The Signs of the Times de 13 de novembro de 1843, diz: Um jovem desta cidade, Filadélfia, que retornou recentemente de uma viagem baleeira ao redor do Cabo Horn, relata a disseminação da doutrina no Pacífico e na costa oeste da América do Sul. Isso mostrará, ao mesmo tempo, como nossos inimigos têm contribuído para a disseminação do clamor. Não podemos fazer nada contra a verdade, mas sim pela verdade. O baleeiro William C. Ney, de New London, Connecticut,
encontrou um navio da New Bedford em algum momento do mês de fevereiro, na Ilha Cocas. A tripulação do navio da New London recebeu do navio da New Bedford a notícia dos Estados Unidos. Entre muitas outras coisas, foi-lhes dito que Miller previu o fim do mundo no dia 23 de abril. Eles estavam em viagem de volta para casa e, no final de março, atracaram no porto de Talcaona, na costa do Chile. Era um assentamento católico espanhol. Mas, ao chegarem, souberam que a mesma história que os encontrara no oceano havia circulado por lá. Estavam no porto no dia 23 de abril. Quando o dia chegou, toda a comunidade estava consternada, e durante uma terrível tempestade que ocorreu naquele dia, eles estavam em momentânea expectativa pela vinda de Cristo. O Sr. Wardwell, nosso informante, diz que o assunto foi compreendido lá no interior, e que pessoas de centenas de quilômetros de distância do interior foram reunidas na cidade para a ocasião. Foi assim que o New York Sun iluminou o mundo e a enviou a regiões e lugares que não poderíamos ter alcançado. Mas será questionado se a notícia de que tal verdade está sendo pregada é uma proclamação suficiente para cumprir a profecia. Apocalipse 14, versos 6 e 7, e Mateus 24, verso 14. A resposta é: se era suficiente nos dias dos apóstolos, é agora. Que era então, fica claro em Atos 19, versos 8 a 10, onde Paulo pregou ou ensinou em Éfeso por 2 anos, de modo que todos na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Nem todos ouviram um sermão, mas ouviram o som do Evangelho. Nesse sentido, não tenho dúvidas de que o Evangelho do Reino é pregado em todo o mundo. O Dr. Joseph Wolff viajou pela Arábia Félix, pela região habitada pelos descendentes de Obabe, sogro de Moisés. No Iêmen, ele viu um livro que menciona assim: os árabes deste lugar têm um livro chamado Seera, que trata da segunda vinda de Cristo e de seu reinado em glória. No Iêmen, ele passou 6 dias com os recabitas. Eles não bebem vinho, não plantam vinhas, não semeiam sementes, vivem em tendas e se lembram das palavras de Jonadab, filho de Recabe. Com eles estavam os filhos de Israel, da tribo de Dan, que residem perto de Terim, em Atramaftra, e que, assim como os filhos de Recabe, esperam a breve chegada do Messias nas nuvens do céu. Missão do Dr. Wolff em Bucara. A Voz da Igreja, de D.T. Taylor, fala o seguinte sobre a ampla difusão do sentimento do advento. Em Württemberg, há uma colônia cristã com centenas de pessoas que aguardam o rápido advento de Cristo. Também há outra com crença semelhante nas margens do Mar Cáspio, os Mulocaners, um grande grupo de dissidentes da Igreja Grega Russa, que residem nas margens do Báltico, um povo muito piedoso, sobre o qual se diz: tomando apenas a Bíblia como seu credo, a norma de sua fé são simplesmente as Sagradas Escrituras. São caracterizados pela expectativa do reinado imediato e visível de Cristo na Terra. Na Rússia, a doutrina da vinda e do reinado de Cristo é pregada até certo ponto e recebida por muitas das classes mais baixas. Ela tem sido amplamente difundida na Alemanha, particularmente na região sul, entre os morávios. Na Noruega, mapas e livros sobre o advento têm circulado amplamente, e a doutrina tem sido recebida por muitos. Entre os tártaros da Tartária, prevalece a expectativa do advento de Cristo por volta dessa época. Publicações inglesas e americanas sobre essa doutrina foram enviadas para a Holanda, Alemanha, Índia, Irlanda, Constantinopla, Roma e para quase todas as estações missionárias do globo. Nas Ilhas Turcas, ela foi recebida até certo ponto entre os wesleyanos. O Sr. Fox, um missionário escocês para o povo Teloogo, acreditava na breve vinda de Cristo. James MacGregor Bertrand, um missionário escocês da Ordem Batista, em Santa Helena, tem propagado o clamor extensivamente naquela ilha. Fazendo muitos convertidos e pré-milenistas, ele também o pregou na África do Sul, nas estações missionárias de lá. David N. Lord nos informa que uma grande proporção dos missionários que partiram da Grã-Bretanha para divulgar o Evangelho aos pagãos, e que agora trabalham na Ásia e na África, são milenares,
e Joseph Wolff, D.D., de acordo com seus diários, entre os anos de 1821 e 1845, proclamou o rápido advento do Senhor na Palestina, no Egito, nas margens do Mar Vermelho, na Mesopotâmia, na Crimeia, na Pérsia, na Geórgia, na Arábia, em todo o Império Otomano, na Grécia, no Turquestão, na Bucara, no Afeganistão, no Hindustão, na Caxemira, no Tibete, na Holanda, na Escócia e na Irlanda, em Constantinopla, em Jerusalém, em Santa Helena, também a bordo de navios no Mediterrâneo e na cidade de Nova York, para todas as denominações. Ele declara ter pregado entre judeus, turcos, maometanos, parsis, hindus, caldeus, gessedes, sírios, sabeus, aos pachas, xiitas, chás e aos reis de Orã, e Bucara, a rainha da Grécia, etc. E sobre seus extraordinários trabalhos, o investigador diz: nenhum indivíduo, talvez, tenha dado maior publicidade à doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo do que este conhecido missionário ao mundo. Aonde quer que vá, ele proclama a vinda iminente do Messias em glória. Ainda aguardamos a aproximação do fim. E quando o propósito de Deus na proclamação do vindouro reino de Cristo for cumprido, então o fim virá. Esta grandiosa proclamação tríplice é ilustrada em Apocalipse 14, por 3 anjos, um seguindo o outro, cada um com uma mensagem distinta ao povo. O primeiro traz o Evangelho eterno e proclama a chegada da hora do juízo. Versículos 6 e 7. O segundo tem uma mensagem relativa à Babilônia e é um apelo comovente em referência a todo o cristianismo corrompido. Versículo 8. O segundo não substitui o primeiro, mas simplesmente se junta ao primeiro, dando força à grande advertência. O terceiro anjo segue e se junta aos 2 anteriores com uma advertência solene, e termina com o anúncio: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12. O terceiro anjo representa o último chamado de misericórdia aos homens, pouco antes da vinda do Filho do Homem. Veja o versículo 14. Esta mensagem não substitui as 2 que a precederam, mas as une, e a grande advertência tríplice avança até que sua obra esteja concluída, quando o fim chegará. Um trem, com um vagão de passageiros, parte de Chicago para Detroit. Em Belo Creek, outro vagão é adicionado ao trem. Em Jackson, um terceiro é adicionado, e o trem segue para Detroit. Nenhum vagão é deixado para trás em troca daqueles que foram adicionados. Quando a segunda mensagem é proclamada, o Evangelho eterno não é de forma alguma deixado para trás. Quando a terceira mensagem é dada, as grandes verdades contidas na primeira e na segunda mensagem são levadas junto com ela para o encerramento da obra. E no encerramento da grande mensagem tríplice, vemos a conclusão da pregação do Evangelho do Reino às nações.